É a voz que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum. É uma alegria partilhar com você esse caminho de escuta da Palavra de Deus, esse caminho de escuta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Nós ouvimos já o início deste sermão chamado o Sermão da Planície, ouvimos as bem-aventuranças que Jesus nos ofereceu. Ontem celebramos a Natividade de Nossa Senhora e hoje retomamos a escuta do Evangelho segundo Lucas, onde Jesus vai nos contar algum tipo de parábola. Lucas era um médico e o seu cuidado com a saúde, o cuidado com a vida das pessoas, certamente ele faz sempre muito atento a tudo aquilo que Jesus fala, que fala da saúde das pessoas. A saúde em seu sentido integral, em seu sentido completo, não apenas a saúde física, mas partindo dela a questões bem mais profundas da própria vida humana. É certo que, ao que parece, na região de Jesus havia muitas questões ligadas às pessoas com problemas de saúde em relação aos olhos, com problemas de visão, por conta de trabalho que se fazia, a exposição a bactérias, as lutas, as guerras que havia. Isso deixava uma série de pessoas com cegueira por acidente, por doença, e se via muito desses cegos pelas ruas, pedindo esmolas, pedindo a caridade das pessoas que por ali passavam. E hoje Jesus vai usar dessa figura tão conhecida de todas as pessoas, que é a figura de pessoas que têm a cegueira. Justamente também porque a cegueira, ela fala de uma realidade que não é só física, é aquela cegueira do coração. Aliás, a gente tem esse ditado que diz, né, o pior cego é aquele que não quer enxergar. E aí, você quer enxergar, você quer ver as coisas? É muito importante que a gente queira. Agora existe um outro problema, um outro fenômeno, que é quem está cego querer guiar outras pessoas, né? Não quer sair da sua cegueira, quer continuar na sua cegueira. Interessante que Lucas, ele recebe o evangelho da pregação do apóstolo Paulo e vai integrar o grupo missionário de Paulo. E Paulo faz uma experiência que é uma experiência também de ter passado por uma cegueira. Ele que estava numa cegueira completa, de não enxergar aquilo que a palavra de Deus dizia, não entender o seu significado profundo, avançar nos estudos da lei, mas interpretá-la de um modo que precisava ser corrigido. E Paulo, na estrada de Damasco, quando ele tem a visão de Jesus ressuscitado, ele entra também em um estado de cegueira, permanece nesta cegueira e depois é curado, não é, com a presença de um discípulo de Cristo, Ananias. Lucas também nos retrata o belíssimo cântico que a igreja canta todas as manhãs, o Benedictus, que nos fala de que aqueles que estavam sentados nas trevas veem uma grande luz. Portanto, o Evangelho de Lucas, esse evangelho que vai sempre jogar com esse clarão, com essa escuridão, com essa passagem das trevas para a luz, entrar nesta luz que vem do Senhor. E uma das trevas, uma das cegueiras que a gente tem, são as cegueiras dos nossos próprios defeitos, dos nossos próprios limites. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira é dia de a gente pensar na ressurreição de Cristo, que antes dela, porque todo dia a gente entra nesse processo de pensar na ressurreição, de pensar que essa ressurreição é precedida da morte do Senhor. Então a sexta-feira nos coloca diante do mistério da cruz. Se é verdade que a ressurreição nos traz Jesus vizinho a nós no dia a dia, é preciso a gente saber que antes da morte da ressurreição do Senhor teve a sua morte, esse momento doído. E há uma tradição
Não sei se você já perdeu alguma coisa dentro de casa, ou viu algum mais velho, etc. Quando eles perdem alguma coisa, ele grita assim: São Longinho, me mostra onde está isso que eu dou 3 pulinhos. E daí a pouco a pessoa acha que ele começa a pular. Isso nasce de onde? Nasce de uma tradição medieval que diz que aquele soldado que estava ao lado de Cristo, que o vê morto e diz: este na verdade era o Filho de Deus. Essa é uma tradição que diz que ele teria sido aquele soldado que com uma lança fura o lado de Jesus, e do lado aberto de Jesus jorram sangue e água. Diz que esse soldado tinha um defeito, um problema de visão, conta essa lenda medieval, e quando aquela água e o sangue espirraram do lado de Jesus, cai nos olhos dele e ele é curado. Na verdade, a grande cura que a gente sabe que acontece nele, nesse centurião romano, é a cura da fé. Ele passa a enxergar de verdade quem é Jesus, não vê Jesus apenas com a capa da limitação. E esse é um problema muito nosso, que vemos as pessoas de uma forma limitada, que fechamos as pessoas dentro dos nossos horizontes e precisamos ter uma visão muito mais ampla. Aí a gente sabe que para fazer isso, pensando nessa tradição antiga, essa tradição medieval, é que a gente precisa do colírio, do sangue e da água que saem do lado de Jesus, que são imagem do batismo e da Eucaristia. A gente precisa desta ajuda, desta graça, para que de fato a gente possa enxergar bem quem é Jesus e enxergar bem também quem é o nosso irmão, quem é a nossa irmã. Então eu acho que ler essa página do Evangelho no dia de hoje faz a gente pensar nisso, né? Também um pouco ajudados nessa tradição tão antiga. Na verdade, o que a gente sabe é que esse soldado Longino, já falava disso, o São Gregório de Nissa, diz que ele, uma vez convertido, ele vai evangelizar aquela região da Capadócia. A Capadócia é muito famosa por conta de São Jorge, né? Todo mundo lembra de São Jorge, um soldado também que se converte ao cristianismo. E esse Longino significa aquele que tem a lança longa, a lança grande. Então a gente vê que é uma região que ofereceu muitos soldados para o cristianismo, muita gente que vem das forças militares. E aqui, quem sabe, esse convite para quem é homens de armas, homens que se dedicam à segurança dos irmãos e das irmãs, de se abrirem ao Evangelho para não terem uma visão enviesada das pessoas e uma visão enviesada das coisas. Hoje talvez essa graça seja de a gente querer se curar de uma visão distorcida do outro, de uma visão que não faz a gente enxergar o outro como o outro é. Então, partindo dessa tradição de ver esses militares que se convertem ao Evangelho, que depõem as suas armas, porque no início do cristianismo essa é apresentada como uma grande contradição, ser homens de armas e estarem ao serviço do Evangelho, eles renunciavam ao fato de serem militares, não é, para poder seguir ao Evangelho de Jesus Cristo. Hoje a gente está vendo um outro grande risco, que é que os civis se querem armar, querem ter as armas na mão, quando as armas deveriam ser sempre algo que o Estado deveria colocar nas mãos de forças que a possam proteger. Hoje a gente vai vendo que parece que o Estado não promove a segurança e o bem-estar de uma forma tão generalizada que cada cidadão acha que ele deve pegar nas armas para poder defender o dom precioso da sua vida. Numa contradição com isso que é o início do nosso próprio cristianismo. Portanto, pensando nessa imagem de São Longino, hoje não é dia de São Longino não. São Longino é celebrado no calendário no dia 16 de outubro. Vai ser mais adiante. Mas o fato de a gente pensar hoje nessa visão que pode ser corrigida, em alguém que tem visão deturpada com uma trave dentro do seu olho, e sendo uma sexta-feira, não é, me faz pensar nessas imagens e querer colocá-las juntas. Porque Jesus vai dizer, não é, que se alguém tem uma trave no olho, precisa tirar essa trave do olho para depois corrigir o cisco que está no olho do irmão. E eu penso na grande trave que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, esse grande lenho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que de fato pode corrigir as nossas visões, o nosso modo de ver,
e de pensar as coisas. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 39 a 42. E você já sabe, eu sou o padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e para mim é sempre uma alegria estar com você. Quero agradecer por todos os likes que você deixa aqui nas nossas lives, quero agradecer por todos os seus comentários, e se você não curtiu alguma live que você já assistiu, vai lá e faz isso. Mas agora, olhemos para a palavra de Deus. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos e ele perguntou: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Eu coloquei aqui no meu canal do Instagram, na minha página do Instagram, uma pintura de um pintor neerlandês, um pintor holandês, um pintor flamengo, Bruegel, que fala justamente sobre essa parábola de hoje. E vai mostrando como um cego guiando outro cego, como eles podem tropeçar, como eles podem criar uma grande confusão. E esse é o grande problema nosso, que a gente não pode querer ser formador de outros. Hoje em dia a gente vê gente querendo ser influencer, querendo estar dando pitaco em tudo quanto é coisa. Mas tem uma coisa que é preciso a gente fazer primeiro. É começar a enxergar bem, a enxergar corretamente, para que a gente possa oferecer um pouco de luz também para os outros. Oferecer um pouco daquilo que a gente enxerga. E aí Jesus diz aqui: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como seu mestre. Olha aqui a palavra-chave, bem formado. A gente precisa de formação, não só de informação. A gente não tem que estar querendo guiar os outros. Primeiro a gente tem que querer ser formado, crescer na consciência. E na medida que a gente vai crescendo na consciência, a gente vai poder sim ajudar outras pessoas. Mas ajudar sobretudo com um exemplo. Ajudar com um testemunho, ajudar com um modo de ser que é inspirador, porque as palavras, elas convencem, diz o ditado antigo, mas são os exemplos que arrastam, que podem trazer outras pessoas. Portanto, é uma prática nova que pode fazer surgir um comportamento bom também na outra pessoa. Eu não devo querer convencer o outro porque estou apontando o defeito que ele tem. Aliás, encontrar defeito não é uma coisa que a pessoa precisa ser muito inteligente. Uma pessoa que não tem muita habilidade olha para uma pintura e ele consegue ver os defeitos que tem na pintura, mas ele não sabe pintar, ele não sabe fazer a mesma coisa. Então, ver defeitos não significa grande habilidade. A grande habilidade é ter qualidades que sejam inspiradoras para os outros, para que eles possam superar os seus próprios defeitos, vendo aquilo, o testemunho que a gente pode dar. Mas tem uma coisa que Jesus aqui diz, não é que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Gente, a medida de Jesus, que é o nosso mestre, nós encontramos na cruz. Então, se a gente vai ser igual ao mestre, isso significa também dizer que a cruz é uma perspectiva que nos aguarda. A gente deve fazer contas com ela, deve fazer contas com as dificuldades, deve fazer contas com o testemunho que a gente queira dar. Um discípulo de Jesus não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado pode ser como o mestre. Por quê? Vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Então, a grande luta nossa não é para enxergar trave no olho de ninguém, cisco no olho de ninguém. É enxergar a trave que está no nosso e que prejudica a nossa visão. Porque com uma visão prejudicada, a gente não vai poder enxergar bem e ajudar o outro como a gente deseja, como a gente quer. Como podes dizer ao teu irmão, pergunta Jesus, irmão, deixa-me tirar o cisco no teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Mas o problema de ter a trave no olho não é só que a gente não a vê, é que ela prejudica a nossa própria visão. A visão fica deturpada. A visão fica desfocada e com isso a mão vai perder o tato para poder fazer a correção, tirar o cisco que possa estar no olho do irmão. E aí Jesus nos diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É isso que hoje nós queremos pedir a Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos a enxergar a trave que está dentro do nosso olhar. Hoje tu colocas diante de nós esse caminho para seguir. Como no Antigo Testamento, Deus através de Moisés dizia, diante de ti eu ponho a vida e ponho a morte. Qual caminho é que a gente deve seguir? Seguramente é seguir o caminho da vida para a gente viver.
Mas para poder seguir o caminho da vida, a gente precisa ter a visão curada, a visão que faz a gente enxergar de verdade onde é que está a vida que o Senhor nos propõe. Senhor, ajuda-nos a enxergar a vida, ajuda-nos a enxergar a vida, ajuda-nos a tomar distância de toda e qualquer forma de morte. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, cheguei até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Bom, nessa sexta-feira, o meu abraço para vocês que estão aqui acompanhando a nossa live, a Aline Cerqueira e a Natália Messias, Sandra Valente, Nidy Gomes, Karina Kelly. A Aline diz aqui, para mim também é uma alegria estar aqui participando dessa live preciosa que abre os nossos olhos. Obrigado, Aline. É uma alegria realmente estar aqui ao lado de vocês. Um abraço também para a Odaleia, que aqui entrou na nossa live, a Meire Moreninha. Então, Meire, Deus te abençoe, Deus te guarde, a ti, o esposo e o filhinho. Gente querida, então eu vou ficando por aqui, vou salvar essa nossa live, espero que você depois a curta, que você a comente, que você a encaminhe. Um feliz sábado, uma feliz sexta-feira, já estou querendo adiantar a live de amanhã, uma feliz sexta-feira com a cura do nosso olhar, com a cura da nossa visão, com a cura do nosso coração. A Aline está dizendo que não é Cerqueira, que é Sampaio. Deus do céu, por que foi que eu falei Cerqueira? Deve ser com uma cegueira, né? Dentro dos olhos, dizendo um nome diferente, Aline. Um abraço grande, fica com Deus, fiquem com Deus.